Boa noite, pessoal. Está no ar o ICL, segunda edição desta sexta-feira, dia 24 de março. Confira agora os destaques do programa de hoje. Tudo que reluz é ouro e armas. O tesouro que Bolsonaro entregou e que não era dele. A ex-presidente Dilma Rousseff alça voo. Viagem de Lula para a China é adiada. E como anda a comunicação do governo na análise de Matheus Picciorelli. E mais, a análise do mercado financeiro com Débora Maganha, tem ainda a opinião de César Calejon, Chico Sá e Guga Noblar sobre os principais temas do dia. Vão dizer que a mamata voltou, vão dizer que a farra voltou. Boa noite para você de Toledo, no Paraná, Embu das Artes, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Coreia do Norte, ligados no ICL, segunda edição, Leonardo. Chique no último. Gostou? Sextou, hein? Tem o meu Recife também na parada, Tem então Recife estamos bem. também na parada. Boa noite, César. Boa noite, Rô, boa noite, Chico, boa noite, comunidade ICL, é um prazer estar com vocês. Vamos lá chamar o Guga Noblar, diretamente de DF, nesta sexta-feira. Guga já está por aí? Oi, Guga. Boa noite. Boa noite, Rô. Boa noite, Calejon. Boa noite, Chico. Boa noite, essa audiência maravilhosa. Boa noite, Guga. Boa noite, ICLers. Deixa eu começar o programa aqui, porque finalmente a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou o lote masculino de joias das Arábias. A entrega foi feita hoje pelo advogado de Bolsonaro em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Brasília, após a determinação do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Também hoje, a defesa do ex-presidente entregou o fuzil e a pistola, também presentes recebidos dos Emirados Árabes. Chico, vou começar com você, porque as joias masculinas eram avaliadas em 400 mil, mas parece que só o relógio custa 800 pilas. Só o bobo, que a gente chamava de bobo antes, relógio na gíria popular. Até hoje. Só o bobo, até hoje vale bobo? Só o bobo, 800 milhas, 800 mil reais. Só tem 25 daqueles lá, viu, Guga? Você que está pensando em comprar um, viu, Guga? Esquece. Só fizeram 25. Era para ali para presente de alto nível. Não era para qualquer coisinha, não. Era jabaculê pesado. Só tem 25 no mundo daquele tipo. Custa 800 no mínimo. Ele é de ouro, mas e tem a pulseira, é cheia de frescura também. É de couro de jacaré, reconhecido por uma associação internacional que cuida de pulseira, de normatização de pulseiras. É cheio do balacobaco o bicho. E quem tiver curiosidade sobre o relógio, o Eduardo Sodré, hoje na Folha, está na Folha Online, fez uma matéria incrível. Ele dá todos esses detalhes, ele mostra como é caro um relógio dele, como é impossível comprar. Então, por isso que o Bolsonaro não queria devolver, porque é valioso mesmo, não é brincadeira. Era uma relíquia em matéria de joias, sabe? Quem tem daquele daqui a 5 anos vende pelo preço que quiser. Pois é, temos até então mais que o dobro, né? Praticamente o dobro do que foi avaliado inicialmente, né, Guga? Tá vendo? Esse era o papo que estava rolando, que os 400 mil estava sendo subestimado, que era maior o valor. Aí tinha gente chutando que na verdade valeria 500 mil e hoje vem a notícia de que esse relógio custava quando passou a ser vendido, porque não tem mais nenhum para ser vendido, só são 25 que fizeram, como explicou o Chico. Todos já estão da posse de um dono, mas no momento que foi vendido custava 125 mil dólares, o que dá aí perto de 700 mil. Mas se você somar todo o estojo, é muita grana, é muito dinheiro. E esse sujeito, Jair Bolsonaro, ele fingiu que isso poderia ser considerado um item personalíssimo. Ele fingiu que poderia ficar com isso. Isso passou na Mocó, dentro de uma mochila de um assessor, um outro, separado daquele que não conseguiu passar, que foi escolhido pelo raio-x e que deixou, portanto, as joias que seriam supostamente destinadas a Michele retidas. Porém, elas também irão para o setor de penhora da Caixa Econômica, assim como foi agora esse relógio valiosíssimo
e o resto do conjunto do estojo, eles foram parar no setor de penhora da Caixa Econômica aqui em Brasília, e as joias que estão retidas em Guarulhos também estão vindo para Brasília e ficarão no mesmo local, que é onde tem um cofre preparado para guardar objetos tão valiosos, que apesar de tão valiosos, o Jair Bolsonaro ainda queria fingir que poderia ser algum item personalíssimo. Isso mostra, mais uma vez, o caráter de Jair Bolsonaro e aquele que, inclusive, negou, jurou de pé juntos, que não tinha pedido nada, que não tinha recebido nada, e agora está aí a defesa dele entregando o que ele negou. Exato. Não vi nada, não sei de nada, não pedi, pedi não nada, recebi. não O recebi. Guga lembrou muito bem. Né, Calejão? Não sei de O nada. homem simplão do povo, da massa, né? O simplão da massa, né? Esse é o principal ponto, a meu ver, que é uma pessoa que faz questão ali de comer frango derrubando farofa de forma deliberada no próprio colo, que diz que come pão com leite condensado, enfim, todo um mise-en-scène para se pintar como uma figura simples, do povo, e isso evidentemente traz aderência das camadas mais empobrecidas da população, quando na verdade ele tem presente da Arábia Saudita, que está aí estimado só o relógio, como o Chico muito bem colocou, o bobo, que tem essa gíria que é porque trabalha de graça, em 800 mil reais. E isso é uma única caixa, que até então cogitava-se essa questão de que pudesse valer 400 mil reais. Vá saber, gente, o que essa criatura não recebeu em coisas que podem ser eventualmente análogas a essas joias sauditas em 4 anos que ele ficou à frente da chefia do executivo, Rô. Então, esse é a síntese perfeita do que é o bolsonarismo. E essa pessoa simples e humilde, como o Calejão disse agora, deu uma entrevista à TV Record e disse que volta no dia 30, às 7 horas da manhã. E segundo ele, vou abrir aspas aqui, para trabalhar com o Partido Liberal, o PL, e fazer política. E aí, Guga, será que volta dia 30 mesmo para fazer política ou para cuidar da sua própria defesa, hein? Porque a batata tá assando. Ele tem que cuidar da defesa, como bem pontuou o Calejão. Pode ser que tenham mais presentes aí que sejam considerados bens do Brasil, patrimônio público. Inclusive o TCU decidiu fazer um pente fino. Será feito um pente fino em todos os presentes que Bolsonaro recebeu ao longo de 4 anos. São 19.400 presentes. Tem muita camiseta, tem muita coisa, perfume, coisa pequena, mas tem coisa grande ali no meio também. Pode ser que tenha mais algum objeto que Bolsonaro deva devolver ao patrimônio público. Pode ser que isso aconteça. Haverá essa checagem de fato. Jair Bolsonaro diz que volta. Claro, ele viu que, não ele apenas, mas o entorno dele sente que agora é o momento dele voltar, afinal de contas, há uma série de notícias negativas contra o Lula nesse momento que acabaram desviando o foco, inclusive, dessa questão das joias. Eles acham que a briga do Lula com o Moro, essa questão do PCC, acabou ofuscando essas notícias negativas contra Jair Bolsonaro. Fora isso, a pesquisa que o PL encomendou, a pesquisa interna que eu já citei aqui um dia, parece que foi boa para o Bolsonaro. Não tem ainda o resultado final, mas informações preliminares que já estão vazando dizem que ele perdeu apenas 2 pontos. Eles calculavam que ele poderia ter perdido 10 pontos, até mais, nos últimos meses, por conta da tentativa de golpe e do envolvimento nesse peculato, nesse desvio, nesse descaminho das joias. Então, o cálculo era muito mais pessimista do PL. E, pelo jeito, ele conserva ainda o eleitorado, Jair Bolsonaro. Então, diante dessas notícias negativas contra Lula e essa que pode ser uma positiva a se confirmar, da popularidade dele ainda estar estável, ele sente, o entorno dele sentem juntos ali que é o momento dele voltar. A gente sabe que é um covarde, que enquanto a popularidade estiver baixa, enquanto as notícias forem negativas, ele vai evitar
voltar para não ser inquirido, para não ser questionado, mas ele não pode ficar para sempre nos Estados Unidos. Ele quer retomar o comando do PL, da liderança que ele tem frente à oposição, ele quer cortar as asinhas da Michelle e frear esses que estão incitando a Michelle a virar uma candidata majoritária. Então ele precisa voltar para controlar isso tudo, e o momento parece ser menos pior agora para ele, então talvez ele volte. Queria lançar uma enquete, viu? Para saber o que as pessoas acham. Você Será quer que ele volte ou que não volte, né? Eu quero que ele volte. Volta para cá. Não foi aqui que foi feito? Volta para cá. Mas ele Os sentiu eleitores mesmo estão que, aqui, ó. Ele sentiu mesmo que tem um vácuo ali. Se deixar mais tempo, a própria Michelle ocupa. O bolsonarismo vai existir aí, infelizmente, por muito tempo. E não sei se o bolsonarismo, o militarismo, essa junção. É tanto que essa data de escolha eu vejo muito uma escolha simbólica pelo 31 de março. Sim. O dia do golpe militar, que na verdade é 1º de abril, mas eu acho que é uma data para conversar com esse eleitorado, com esse Brasil ali do resquício autoritário, militar, que ainda louva o golpe. Acho que tem muito disso nessa escolha. E só um detalhe nessa história é que o TCU vai avaliar se houve outras irregularidades. Então, pode ser que tenha mais coisas saindo aí. Uma série de coisas que se somam, né, Chico? Teve essa semana que foi aí muito conturbada em virtude do que a gente viu, considerando essa operação da Polícia Federal, aquelas falas do Lula. Então, esse embate entre o próprio governo federal e o Campos Neto à frente do Bacen, a gente vem trabalhando com esse tema de uma forma muito reiterada. Então, me parece que um conjunto de coisas que se somam que, de fato, oferecem uma janela de oportunidade boa. Ele estava muito desgastado e me parece que, nessa ocasião, a extrema-direita nacional entende que surge uma janela de oportunidade mais adequada para o retorno dele para o Brasil. Deixa eu chamar nosso primeiro convidado, que é o Matheus Pichonelli, jornalista. Olá, Matheus, seja muito bem-vindo ao ICL segunda edição. Boa noite. Obrigado, boa noite. Muito legal falar com vocês. Oba! Boa noite, querido. Boa noite, querido. Matheus, a ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita hoje para a presidência do novo Banco do Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O mandato de Dilma vai até julho de 2025. A sede do banco fica em Xangai, na China, onde Dilma passará a morar. Matheus, queria te ouvir sobre essa nomeação e o que representa uma mulher nessa posição como Dilma Rousseff. Pois é, a repercussão nas redes sociais era bem essa, né? Que essa escolha era uma espécie de reparação histórica, né? O Lula, desde que ele foi eleito, ele já pensava, né, que ela assumiria algum cargo, né, algum posto num eventual governo dele, né? Ele foi eleito, enfim. Se falava em uma embaixada, né? Tinha a possibilidade dela assumir a embaixada em Portugal, depois se falava na Argentina, e me parece que ela não era alguma coisa que ela queria. Que ela topasse, né? E, enfim, e aí a presença dela no Banco dos BRICS resolve dois problemas, né? Primeiro porque o Brasil ele tem mandato lá até 2025. Quem ocupava o posto de presidente, né? É uma presidência rotativa. Quem era o presidente até então era o Marcos Trujillo, que era um indicado do Paulo Guedes, do Bolsonaro, enfim, ele é considerado um bolsonarista, né? Talvez não um bolsonarista radical, clássico, desses que vai invadir a sede dos três poderes, né? Mas era alguém alinhado ali com o Paulo Guedes. O Lula ele consegue, colocando a Dilma lá, o que ele queria fazer no Banco Central, né? Que é fazer essa desbolsonarização de postos-chave, desses cargos que você não tem, que os mandatos não coincidem, né? Com os mandatos do governo, né? Que é o presidente que escolhe, quer dizer, você tinha ali duas instituições com brasileiros no posto. Que você não poderia remover, enfim, a briga com o Banco Central a gente tem acompanhado, né? Agora, no Banco dos BRICS, era uma corrida que, enfim, estava um pouco ali escanteada, um pouco paralela. Não era algo que tinha tanta atenção assim. Hoje, se ganhou muita atenção porque é a Dilma. A Dilma volta a ser chamada de presidenta por conta dessa escolha, né? Ela foi eleita ali num conselho que tem ali, que são os ministros da Fazenda, né? De cada um desses países, né? Que acabam elegendo.
E aí foi uma saída negociada, né, do antigo presidente, né, ele foi basicamente convidado a se retirar, levou um tempo, né, teve uma espécie de fritura ali, mas ele não pagou para ver. Ele sai, então a Dilma a gente pode voltar a chamar ela de presidenta a partir de hoje. Nas redes sociais, a coisa foi bem dividida, como tem sido dividido tudo, né, tinha gente que, principalmente deputados, né, petistas comemorando, né, olha só, é um resgate, ela segurou ela pagou, né, o calvário dela durante o impeachment e tudo mais, e essa escolha hoje é uma espécie de homenagem, né, ela vai para um lugar de destaque. A questão Sul-Sul foi uma coisa muito discutida durante o governo Dilma, os governos Lula, enfim, era como se fosse uma reparação histórica, mas a oposição já na hora, assim, já no mesmo dia, já tinha ali vídeo do Kim Kataguiri indo para cima, falando assim, olha, ela faliu uma loja de 1,99, agora ela vai ter um orçamento de 100 bilhões, então a coisa, né, a disputa, ela já começa hoje, né, assim, a oposição num ponto, tirando uma espécie de barato, né, dessa escolha, e o governo, assim, os governistas fazendo ali mostrando que essa escolha fazia justiça a uma presidenta que foi vítima de uma injustiça durante o impeachment. Agora, por favor. Matheus, tem um prazer falar contigo. A gente sabe que o último governo, ele, por exemplo, não visitou a China. A gente conversou um pouco sobre isso no programa de ontem. E agora o Lula vai à China e tem a Dilma assumindo o controle do Banco dos BRICS, que, em ampla medida, durante esse processo de reformulação geopolítica pelo qual o mundo passa, tem muito peso, né? Como é que você avalia essas duas medidas, mas sobretudo a Dilma assumindo aí a presidência do Banco dos BRICS para o Brasil nesse novo cenário de governança global que se desenha agora? Pois é, né? O Banco dos BRICS, né, o novo Banco de Desenvolvimento, ele é criado, era essa imagem que eu ia falar. Ele é criado aqui no Brasil, numa reunião, se não me engano, foi em Fortaleza, né? Tem essa imagem, Putin, Xi Jinping, enfim, esse foi o pontapé inicial, né? Os BRICS, assim, esse conceito, né, de que, né, daquelas análises desde 2001, que eram os países emergentes que o mundo deveria prestar atenção, porque era dali que saíam, enfim, eram países emergentes que seriam grandes protagonistas ali ao longo do século, né? O Brasil aos solavancos, né? Mas a China, enfim, acabou se confirmando ali como grande potência. A Rússia, né, hoje, a Dilma já assume com um enrosco, né, porque a gente tem a questão da Rússia ali, a comunidade internacional, você tem uma série de boicotes ali por conta da guerra na Ucrânia, enfim, não vai ser um trabalho muito fácil ali. Mas ela é considerada, que se sabe, né, a escolha dela seria bem-vinda porque ela é bem relacionada, ela foi uma chefe de Estado, ela é bem relacionada com diversos outros chefes de Estado, ela teria ali uma capacidade de diálogo, né? Os críticos já falam que não, como é que você pode colocar na presidência de uma instituição importante como essa, uma presidenta que foi marcada por ela deixa o governo com números no campo da economia muito ruins, né? Então, assim, essa divisão de opiniões ali vai acontecer. Tudo que envolve a Dilma vai ser algo que vai, de alguma forma, destampar aqueles humores pré-2016, né? Então tudo isso vai... a própria forma como ela participa da campanha, a própria forma como o PT trazia ela para o palanque, mas ao mesmo tempo ela não tinha tanto protagonismo, não era considerada uma aliada que poderia se reverter votos pro Lula quando ele era candidato a presidente, enfim, ela é uma figura que desperta, né, o que a gente pode chamar dos instintos mais primitivos, né? Tem muita coisa também muita misoginia ali nos comentários que a gente percebe ali, quer dizer, as pessoas uma coisa que se falou muito é o salário que ela vai receber por lá. Então muita gente já contestava, mas as pessoas falam quando um homem assume um cargo, as pessoas falavam quando tinha um representante do Bolsonaro nesse mesmo posto, o quanto ele ganhava nesse posto. Então, assim, desperta muito questionamento. Esse ponto é muito importante. Você não pega, hoje eu pego o arquivo de quando foi nomeado o bolsonarista, não tem uma referência em manchete de salário do cara. Isso é pura misoginia, isso é machismo brabo, né? Não tem outra palavra. Não tem. Hoje foi muito centrado, hoje as manchetes foram muito centradas no salário, que eu creio que 220 mil, né, Matheus? Algo assim. Então, bem colocado, bem lembrado essa
tua colocação não é só um detalhe, talvez seja a principal observação em relação às manchetes. Entra o bolsonarista lá e nada, zero, era capacidade técnica exaltada. Entra uma mulher, a primeira coisa é o salário. Olha, É um ex-presidente, gente, de um país importante dentro do BRICS, então não tem nada estranho nessa nomeação. Claro. E vai ganhar muito menos do que um presidente de qualquer banco privado aqui no Brasil, né? Quer dizer, não é um salário real para um comando de um banco, enfim, não é nada fora do comum. Mas as pessoas vão associar, né? Olha só, tinha aquela coisa de, durante o impeachment dela, olha, acabou a boquinha, né? Era uma plaquinha que a oposição levantava. Vai levantar essa placa de novo, como se fosse um prêmio de consolação, olha só. Não tinha o que fazer com ela aqui, arrumaram um belo do emprego para ela. E lembrando que vai ser em Xangai, né? A sede é em Xangai, então ela provavelmente vai mudar para lá. Uma das críticas do antigo presidente é que ele não era tão presente lá, ele passava mais tempo aqui do que lá. Né? Então, provavelmente ela vai ter uma atuação um pouco mais ativa nesse sentido, e é isso que vocês falaram, né? A integração, a política de integração dos países emergentes, a relação Sul-Sul, para você tirar a dependência do FMI, dos países, enfim, dos grupos hegemônicos, né, Estados Unidos, os países europeus e tudo mais, era uma espécie de sonho de consumo do Lula desde que ele assume no primeiro mandato, né, Dilma continua aí com isso. E é um banco de fomento, né, um banco ali, de 2020 para cá, o Brasil ele conseguiu, o Poder 360 publicou isso, né, um levantamento que o Brasil teve pelo menos 11, se não me engano, projetos aprovados nesse banco ali, projetos de integração, muito ligado também à energia limpa, enfim, ele é um instrumento de financiamento de obras estruturantes, enfim, enfim, é o Brasil representado ali até 2005, né? Desculpa, até 2025, que é uma presidência rotativa. Então, teve todo esse embate, né? Assim, foi feito ali o que o Lula gostaria de ter feito no Banco Central, né? Tinha um remanescente ali do bolsonarismo, e aí tem todas as desconfianças do PT em relação ao bolsonarismo e vice-versa, enfim. E a Dilma ela chega para fazer, ela acaba servindo como, você tira esse bolsonarista e você tem ali essa, como as pessoas estão vendo, como uma reparação histórica a Dilma. Ela pode ser finalmente agora, as pessoas podem voltar a chamá-la de presidenta a partir de hoje. Perfeito. Ô Noblar, e como é que você vê, cara? Você que acompanha isso aí de muito perto aí, como é que isso está repercutindo aí no ambiente político da capital? O que você tem averiguado isso aí? Olha, ela está sendo apoiada por muitos parlamentares, por senadores, por deputados. O Fausto Penato, que é o que comanda a comissão que interage com o Banco dos BRICS, eu não me lembro o nome da comissão, ele foi muito favorável também, falou muito bem da escolha dela. A Dilma, o que interessa é que para o Brasil nisso é ter alguém ali que seja realmente ligado, conectado ao presidente, que tenha um bom trânsito na política. E a Dilma já foi ministra da Casa Civil, ela é muito ligada ao presidente, ela foi presidente, ela tem um bom trânsito na política, e ela traz credibilidade para esse posto, é uma ex-presidente nesse posto, é bom para o banco, inclusive o banco fez uma nota em favor dela hoje, falou que a Dilma priorizou o combate à pobreza quando era presidente, ou presidenta, como preferirem, que ela defende o respeito e a soberania dos países, que ela defende o desenvolvimento sustentável. E esse banco, a função deles é financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Então, não tem por que se colocar contra, a não ser por razões políticas, a não ser por birra política, por birra contra o PT, ainda mais uma petista mulher. Então, é claro que tem esse viés político, mas isso não está contaminando. Eu não estou vendo isso ser carregado para dentro do Congresso. Acho que ali isso, tirando um Kim Kataguiri, tirando um ou outro mais à direita, que vai tentar surfar em cima disso, mas no geral, enfim, não, entendeu? Não. Ela tem um apoio, sim, no geral. Mas claro que vai ter a turma da extrema-direita
querendo jogar tomate na Dilma, e sempre que ela está nas manchetes, eles vão arrumar uma desculpa para fazer isso. Mas, enfim, tá tudo bem com a Dilma lá, para o Brasil, para ela e para os políticos em geral. Boa, Nubla. Olha, eu estou olhando aqui o nosso chat e os e-sellers estão um pouco divididos, um pouco sobre a atuação da Dilma, logicamente que também falaram do salário, mas eu acho que a gente respondeu aqui, né, deixou muito claro essa questão do salário, porque não é uma pauta. Não é uma pauta, gente. Por favor, se o homem recebe, a mulher pode receber o mesmo valor. Qual é o problema disso? O Edu Moreira disse, acho que ontem, que você tem, por exemplo, um banco como Goldman Sachs, o cara chega a receber 30 milhões de dólares por ano, entende? Então, assim, faz o menor sentido. É óbvio que tem um elemento de misoginia que tenta te dizer que uma mulher não deve ser remunerada na mesma medida que um homem. Isso não faz o menor sentido, a meu ver, pelo menos. Porque esse é o salário do banco, tá lá. O bolsonarista recebia a mesma coisa. Exato. Tá lá. E isso não era sequer colocado em pauta. O salário é o salário do cargo. Tá lá. Tá vendo? Exatamente. Se tivéssemos equidade, esse assunto nem estaria na rodinha. Exatamente. Só isso que eu Se digo. fôssemos acostumados com salários iguais, não seria nem pauta esse assunto. Exatamente. Pois é, mas eu também quero provocar a nossa audiência para entender se eles acham que Jair Bolsonaro vai ter coragem de voltar no dia 30. Pode votar para a gente no final do programa fazer essa enquete? Matheus, você acha que ele volta ou não volta? Volta, eu acho que ele gostaria muito de não voltar, né? Assim, acho que ele... eu acho que ele... Uma coisa que ele sabe fazer muito bem é nada, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos ele não tem... Enfim, ele tem ali, vai fazer as palestras dele, enfim. Mas eu acho que a história, a ressurreição do Sérgio Moro nessa semana, né? Vou colocar aqui entre aspas, eu acho que fez ele acelerar os planos por ali. Porque se ele chegar aqui, vai ter um território do antipetismo ocupado por usucapião. Então ele vem para cá para resgatar esse espaço. Ele não vai deixar o Sérgio Moro apanhar e rebater o Lula sozinho. Assim, tem um espaço, não existe vácuo no poder, na oposição não é diferente, né? Ele sabe que esse espaço está em disputa. A gente tem movimentos de pessoas, inclusive do entorno dele, né? A gente já vê o Valdemar Costa Neto lançando a Michele Bolsonaro uma possível candidata a presidente. A gente vê o Tarcísio de Freitas ali martelando a Bolsa de Valores para mostrar que ele é o Thor da história. Enfim, perfeito, a concorrência está alta, né? A concorrência está alta. Se não vier o Bolsonaro, o mito fundador, esse poder vai ser, enfim, vai ter uma disputa ali pelo espólio muito grande. E, coincidência ou não, foi o Moro voltar aos holofotes, né? A gente pode até discutir se isso se foi algo pensado ou não, né? O Lula trazendo o Moro para ser o anti-Lula, imaginando que seria uma disputa um pouco mais, enfim, teria uma divisão ali na oposição entre o Moro e o Bolsonaro, como se ensaiou que poderia acontecer em 2022, e ele vem correndo para cá, né? Pelo menos ele já disse que tem a passagem comprada. Tem gente falando que foi quem que foi que falou? Foi o Ciro Nogueira, né? Que olha, era a passagem mais barata. Ela aproveitou uma promoção, aproveitou uma promoção. Exatamente. Entregou o relógio e aproveitou a promoção. Exatamente. Você traz o relógio e a gente te dá a passagem de brinde, né? Gente, olha só. Acabou de sair no G1 que o presidente Lula recebeu no início da noite dessa sexta-feira, ou seja, hoje, no Palácio da Alvorada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O tema da conversa é o encaminhamento das medidas provisórias. Lira vem numa queda de braço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que acontece? Precisam ser votadas as medidas provisórias em 120 dias. Janeiro, fevereiro, tá acabando março. Esse período. O prazo está acabando, Calejão. Veja, o Lira, essa é a minha opinião pessoal, tá? O Lira, ele está se comportando como se ele fosse um primeiro-ministro do Brasil. Isso é extremamente sério. Essa questão das MPs, ela foi alterada porque tinha uma questão de caráter pandêmico. Era algo ali para dar mais celeridade, que era absolutamente pontual de uma determinada ocasião. A gente não está mais num período pandêmico. O Lira foi reconduzido à presidência da Câmara com uma vantagem muito larga, foi a maior vantagem da nossa história republicana, e isso o empoderou a ponto de que ele quer manter algumas propriedades como se ele fosse uma espécie de primeiro-ministro do Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o senhor Arthur Lira está querendo governar o país.
na medida dele, nos termos dele. E isso não é possível. Então vamos ver o que surge dessa conversa aí, Chico, Sim. porque essa é uma questão sensível e extremamente Ele séria. perde nesse período e está correndo para repor essa vantagem que ele tinha, ele perde o orçamento secreto, que o tornava Ótimo ponto. primeiro-ministro de fato, Ótimo né? Porque você tira da caneta do Lula a possibilidade de esvazia praticamente. Ele perde o orçamento secreto numa decisão do Supremo, então ele está abocanhando para, no velho sistema das emendas, ocupar esse mesmo espaço. Exatamente. Esse mesmo espaço de grana com os deputados. Na ausência daquelas RP9s, agora ele está... Ótimo ponto, Chico. E as medidas provisórias, assim, simplesmente esse governo está todo montado em cima de medidas provisórias, porque teve que criar o Ministério da Cultura, que tinha acabado, teve que recriar um bocado de coisas que tinham ido para o buraco. Então, é fatal para o governo. Tem que decidir tem que ou vota ou prorroga. Então não tem outra história. Exatamente. E Guga, o que o Lira está dizendo, né, para o Lula? Que se ele tiver que passar pelo Senado em comissões mistas, ele vai ter que negociar com a Câmara e com o Senado. Qual é a sua visão sobre isso? Ou seja, negocie só comigo. Exatamente. Eu falo em nome Eu de garanto. todo o Congresso. É tipo Sim, isso. né? É porque, de fato, quando mudou a regra por conta da pandemia, tinha uma comissão mista que era escolhida tanto pelo Senado como pela Câmara, o relator ali da comissão, era em forma de rodízio, cada vez um escolhia, e tinha que passar por essa comissão mista para depois ir para a Câmara e depois sim para o Senado as medidas provisórias, e isso acabou por conta da pandemia e vai direto para a Câmara e depois para o Senado. E aí é claro que é o Lira, que é a Câmara, e portanto que acaba decidindo o ritmo disso tudo. Porque se eles quiserem enrolar lá, eles enrolam até o último momento e jogam para o Senado já ali aos 45 do segundo tempo, com a MP quase caducando, não dando tempo para eles deliberarem. E a intenção, na verdade, do Lira é chantagear o governo. Ele quer ter esse controle para poder negociar com o governo medidas provisórias. Tem muita medidas provisórias, emendas parlamentares, tem muita emenda parlamentar que ainda não foi paga, que não foi empenhada, e para poder chantagear o governo, enrolando ou fazendo com que o rito seja o rito correto das medidas provisórias e cobrando em emenda parlamentar, ele quer continuar à frente disso. É tudo para chantagear o governo. E o governo, inclusive, está a favor agora do que quer o Rodrigo Pacheco, que é a volta da comissão mista, a volta das regras do jogo como era antes. Porque o governo sabe que Arthur Lira, de fato, está querendo se comportar como um co-presidente. Pior do que isso, né? Como alguém que quer chantagear o governo. E é mais uma forma de chantagear, manter esse controle do rito a partir da Câmara, não tendo a comissão. Então é óbvio que tem que ficar esperto com o Lira. O Lira, ele é muito ganancioso e não merece a menor confiança. E Rô, parece que a gente tem uma atualização aí da... Estou abrindo aqui, olha só, manchete diz o seguinte: Lira diz faltar coerência a Pacheco em MPs de Bolsonaro e Lula e pede sessão no Congresso. O presidente da Câmara envia ofício ao presidente do Senado que defende comissões mistas previstas na Constituição, exatamente o que a gente está comentando aqui, ó. Então a matéria está dizendo que o Lira enviou nesta sexta-feira o ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo que seja convocada uma sessão do Congresso Nacional para decidir sobre o impasse das medidas provisórias. E aí, Matheus, o que te parece isso? A gente sabe que tem essa tensão dinâmica, né, entre, sobretudo, a chefia do Executivo e o Arthur Lira, que é uma pessoa que hoje em dia está muito forte no Congresso Nacional, e me parece que, como a gente avaliou, o Lira está querendo manter essa propriedade de semideus na política brasileira. Como é que você avalia isso, cara? Parece bem claro, né, que ele está criando uma dificuldade para vender facilidade, né, isso é da regra, do espírito. A gente vê também uma briga ali também de grupos políticos, né, assim, quando ele alveja o Rodrigo Pacheco, ele está mirando Davi Alcolumbre, ele está mirando, sei lá, o Renan Calheiros, tem uma briga ali, o Lira ali como representante do centrão raiz, né, e o Pacheco como, enfim, uma outra ala ali da base aliada, né. Então, e o que chama muita atenção, assim, o Lira falando muito, deixando escancarando
que tem uma briga ali entre poderes, não entre poderes, né, entre duas casas do mesmo poder. Então, para quem tinha saudade dos tempos em que você tinha o chefe do Poder Executivo que atacava o Congresso e o STF o tempo todo, e a gente imaginava que a gente vivia uma época ali de pacificação, de normalização de relações, agora a gente tem o presidente de uma das casas, né, da Câmara, numa guerra aberta com o presidente do Senado, né? Eu acho que, pelo menos, eu não lembro da última vez que isso aconteceu. Então, quem achava que a gente viveria tempos sem essas rusgas institucionais que marcaram o período Bolsonaro, tá aí. O Lira ali como um representante, uma espécie de remanescente também do modo bolsonarista de operar, não vai deixar ninguém morrer nem de tédio nem de saudade de brigas institucionais, né? Tá aí. A notícia é bem essa, assim, tem uma guerra aberta entre dois chefes do legislativo. Pois é. Perfeito. E saiu hoje no UOL. Está confirmado o encontro entre o presidente Lula e o presidente chinês Xi Jinping em Pequim na próxima terça-feira. O encontro é o ponto alto da visita de Lula à China. Lula embarcaria no sábado, mas adiou a viagem para domingo devido a uma pneumonia leve. O presidente chegou a realizar exames na quinta-feira, ontem, no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Gente, foi uma semana difícil para o presidente Lula, né, Guga? E quem não vai para a viagem junto com Lula é o Lira. O Lira não vai mais. Uhum. E o motivo é essa briga com o Pacheco. Para decidir se vai voltar ou não a comissão. Por conta dessa briga, ele vai ficar. Ele ficou com medo, Guga, eu vou para a China e o Pacheco me engole aqui em Brasília. O Pacheco, teoricamente, vai para a China. Mas o Pacheco está indo, né? Teoricamente vai, mas mesmo assim, mesmo com a ida, tá tendo essa briga de bastidor e para ele é melhor ficar aqui falando ali tete a tete com quem ele precisar falar, cara a cara. Então ele vai ficar por conta dessa treta. E aí todo mundo fala que ia ser mó climão dentro do avião, Pacheco. Pô, imagina, até chegar na China. Imagina eles pegaram o mesmo voo ali e pra China. Sentar lado a lado até a China. Ia ser bom. Mas não te parece, e aí eu coloco isso para vocês aqui, que isso também pode ser um sinal já de desgaste entre o próprio governo federal e o presidente da Câmara dos Deputados? Isso é um sinal muito claro de que, já existe um certo nível de animosidade, o que não é uma boa notícia para o governo federal, mas, a meu ver, também não é o que o Lira deseja logo antes dos 100 primeiros dias, entende? Porque isso compromete toda a unidade do funcionamento da própria federação, né? A preocupação prioritária é passar o arcabouço, chama as novas regras fiscais. E isso o Lira vai apoiar. O Centrão, a priori, parece realmente estar fechado e vai apoiar. Então, essa briga, pelo jeito, o governo vai vencer. Mas virão outras brigas aí, que eu não sei se ele vai ter o apoio do Lira. E é claro que é um sinal. Se o Lira está de um lado, o Pacheco do outro, e o Randolph, agora o governo, começa a ir para o lado do Pacheco, é um sinal de que tem alguma rusga, já tem um atrito aí entre Lira e o governo, e haverão vários. Vai acontecer o tempo inteiro. Terão vários atritos ao longo desses 2 anos de Lira na presidência. Eu não sei se eles permanecerão aliados ao longo desse tempo todo. O Lira ele vai chantagear muito. É muito caro manter o Lira ao seu lado. Então, vamos ver se vai funcionar. O governo parece disposto, a princípio, a pagar esse preço. E essa viagem aí, você vê que são 240 que ele está levando, né? Muitos políticos, muitos... É uma comitiva enorme. Muitos bolsonaristas também. Sim, tem o Joesley, os irmãos Joesley, tem todo mundo. Para quem acusa o Lula de não negociar, de tá briga com todo mundo. Revanchista, né? Revanchista. É o Lula que vai com a comitiva que tem a Lava Jato inteira, tem todo mundo. É um bailão de todo mundo junto. Isso é importante, mostrar esse pragmatismo, enfim, ir lá para fechar negócio e, principalmente, retomar o Brasil aquele papel de país que é líder também no cenário internacional, que é importante. A gente perdeu a importância, a gente virou pária. Então, depois de visitar Estados Unidos e a Argentina antes, agora é a vez de visitar o nosso maior parceiro comercial, né? O Brasil
335 bilhões que exportou no ano passado, mais de 90 bilhões pararam ali, foram pagos pelos chineses. Então é claro que é importante voltar, né, a ter esse papel de destaque, que o Bolsonaro, a gente sabe que só usou o Brasil para tentar costurar aliança política, e não aliança pensando no país, claro, pensando só em alianças políticas, colocando o Brasil, inclusive, em risco de entrar em guerra com a Venezuela. Foi esse o nível de submissão aos interesses do Trump e de patetice, de responsabilidade do governo Bolsonaro. Deixa eu lembrar Ele nossa chegou a falar de comunidade. pólvora contra os Estados Unidos, né? Ainda teve essa. Né? Não foi só a Venezuela, né? Então, Bem lembrado. Teve essa. Deixa eu relembrar a nossa comunidade que está rolando uma enquete aqui no YouTube. A gente quer saber se você acha que o Bolsonaro volta no dia 30 ou não. O que você acha que está rolando aqui? Qual é a parcial? Eu acho Chuta, que as Calejão. pessoas- o que eu acho que vai acontecer ou o que eu acho que está O acontecendo que na está enquete? acontecendo aqui na O que tá- enquete. eu acho que deve estar favorável que ele efetivamente volta. Você, Acho que Chico. não volta. Meu voto é não volta. Ele está muito animado. Se ele comprou a passagem ou não, não sei, a passagem barata, porque ele é um homem do povo, humilde, né? Ele não usa relógio caro, ele não fez rachadinha, a família dele não tem 107 imóveis, então ele é um simplão, o simplão da massa, comprou essa passagem aí em promoção. Eu creio que ele se empolgou muito com o noticiário muito favorável da semana e com a extrema-direita sendo comida pelas beiradas. O Moro botando a cara de novo, a própria mulher, a própria Michele colocando a cara, e com o noticiário desfavorável a Lula, ele se entusiasmou para comprar essa passagem. Mas eu acho que não volta. Agora um pequeno parênteses, porque essa fala do Chico é muito pertinente. Essas coisas hoje em dia são muito dinâmicas. Então, o que hoje pode ser um cenário altamente favorável, daqui a 48 horas pode estar radicalmente desfavorável, Segunda-feira entende? pode mudar tudo, né? Exato, você pode ter o Trump sendo preso, você pode ter delações do TCU, Tacla Duran, que vem o na TCU apertando segunda-feira. a questão da joia. A Receita Federal que está investigando. Exatamente. Então tem uma série de coisas aí que podem mudar isso, e aí ele refaça esse cálculo e eventualmente conclua que não vou voltar, não vale a pena. Claro. Hoje, o cenário que eu vejo, eu apostaria que ele volta no próximo dia 30. E tem que ver uma coisa que o Hélio Gaspar escreveu outro dia, o temor diante do juiz de sexta-feira. O juiz de sexta-feira é aquele juiz lá de uma vara de Mato Grosso do Sul, que tá estava na louco sexta-feira, tá louco para aparecer no noticiário. Motivo, o Bolsonaro tem rabo para tudo que é canto, então nada como pegar uma prisão provisória. Prisão Isso. provisória é qualquer juiz de qualquer vara dá e numa sexta-feira, Cautelar, né, X? antes daquela cerveja do sextor, A expectativa é essa. esse juiz é um temor, Quem está Chico acompanhando falou a gente tudo. pelo YouTube já sabe o resultado da Não é, enquete, Guga? mas eu não vou contar para vocês Deixa qual é o pro fim do resultado. programa. Nem a parcial eu vou dividir. Vai lá, Guga. Só um detalhe. Ele comprou supostamente a passagem de volta, ele sai de lá no dia 29, ele chega dia 37 da manhã no Brasil. Se ele voltar, supostamente ele vai chegar dia 37 da manhã, e portanto já imagino que vai ter muita gente aguardando por ele no aeroporto, e a dúvida que fica é, ele vai passar no raio-x da Receita Federal? A Receita tem que ficar Ei, esperando. Guga, essa foto vai ser antológica, hein? Essa foto dele chegando ali, passando pela Receita Eu Federal. quero ver essa. colocando as biques, né, para passarem e tal. Exato. Ele com a farofa no colo, passando no raio-x, hein? Que maravilha vai ser Vocês isso. Porque não a- perdoam, meu Deus. É isso. A Mateus. Receita, ela supostamente atua assim, né? Ela faz um trabalho de inteligência. A pessoa que é suspeita, ela passa no raio-x. Não tem ninguém mais suspeito hoje do que Jair Bolsonaro, que já tentou passar com produtos que deveriam ser declarados. Então, imagino que deveriam fazer. esse Haja trabalho. frango. Fica esperto. Fique esperto. Haja frango com farofa no colo pra limpar essa sua imagem aí, viu, Bolsonaro? Vai ser complicado isso aí. Tomara que vire personagem da minha série preferida, que é aquela série de aeroporto, de alfândega, da Discovery. Eu amo aquela série. Tomara que ele vire personagem ali naquele momento. Meu Deus. E, Matheus, você escreveu na sua coluna no UOL o seguinte: Lula só tem a ganhar se esquecer Moro. Explica pra gente a sua visão sobre isso. ele não ganhou nada trazendo. Primeiro, quando ele fala, né, o que uma coisa é ele
manifestar o que ele pensa sobre o Moro antes da presidência, né? Assim, agora, ele como presidente tem algumas... Eu já fui menos conservador nesse ponto, assim, mas eu acho que como presidente tem algumas coisas que não cabem. Foi um comentário infeliz, desnecessário, enfim, que acabou tirando o Moro. O que é o Moro? É um senador que está ali, entre outros 81 senadores, ainda buscando um figurino para chamar de seu, né? Ele ainda é visto ainda com muita desconfiança pelo bolsonarismo, não tem nenhuma confiança do campo progressista, e ele tinha um desafio que de alguma forma, ganhar holofotes ali nesse novo posto, né? O Lula deu esse palanque para ele quando traz ele para o baile, né? Falou, olha, eu queria fuder o Moro, eu queria me vingar dessa gente e tudo mais. O time, né? Acho que muita gente já analisou isso, o time não poderia ter sido pior, porque no dia seguinte tem a revelação de que haveria um plano, né, de uma facção criminosa de alvejar diversas autoridades, e ele seria uma. Então, nossa, era a bola que a oposição queria para chutar, sabe, para linkar uma coisa com outra. O Dallagnol, que ninguém ligava porque ele escrevia no Twitter, ele repercute muito, falando assim, olha, todo mundo quer alvejar o Sérgio Moro, cada um com suas armas, ele já faz a primeira ilação. O Bolsonaro, ele lá dos Estados Unidos, ele escreve, olha só, ele ficou tão preocupado com esse protagonismo do Moro na história, que ele vai lá e fala, mas eu também fui vítima, olha só, ele traz Celso Daniel para a conversa, ele diz que atribui à esquerda, né, a tentativa de assassinato dele na campanha de 2018, enfim, ele tem uma bola ali que foi quicada, que já poderia ter acabado ali. Quando no dia seguinte o Lula ele fala, olha, isso daí tá com cara de armação, não sei, veja bem, é o que eu penso e tudo mais. Se pensa, não fala, porque a reação veio muito articulada quando ele fala que era uma armação. Primeiro que assim, ele foi eleito para justamente resgatar uma credibilidade da instituição da presidência da República que estava esgarçada, né, durante o governo Bolsonaro. Quando ele faz isso, e você tem é uma acusação muito séria, envolve Polícia Federal, envolve uma operação ali que você não está brincando, você está falando de autoridades que estavam na mira do crime organizado. Você dá para o Moro de bandeja, o Moro que passou por tudo que a gente sabe do que aconteceu na Vaza Jato, das mensagens que ele fazia dobradinha com os procuradores. Você dá para ele aquele figurino de super-herói, que tem muita gente que acredita ainda, que andava puído, né, esse figurino. E ele pega de volta, ele fala assim, ele se coloca na mira tanto dos grupos criminosos organizados, como do presidente, né, assim, como se ele fica subentendido um link ali que até o Flávio Dino chamou de irresponsáveis, mau caráteres, quem fez essa ilação, mas é uma bola que foi levantada pelo próprio Lula. Então, quanto mais ele esqueceu o Moro, ele deu de graça para o Moro essa fantasia de novo de super-herói, que muita gente ainda acredita nisso, muita gente acreditou, e não dá para esquecer também, não dá para esquecer a memória curta que as pessoas têm, quer dizer, Vaza Jato já fica a uma certa distância, que a gente está falando ali de 2020, enfim, para o Moro voltar a ter esse papel dele de alguma forma se vitimizar nessa história, foi um palito, né? Sim, então, foi um presentão, né? Foi um belo presente do Lula. Deu a pauta, o Moro não tem discurso, não tem pauta, não tem projeto. O Lula entregou, ó, toma aqui, agora você tem pauta, suba lá na tribuna e fale tudo isso, que agora você virou senador. Ele virou senador, ele nem senador, ele não estava com figurino de senador. Tem uma frase muito boa do Noblar, que ele disse aqui, acho que ontem ou antes de ontem, né, Guga, que o Sérgio Moro vive à sombra do antipetismo. Ele não tem nenhuma competência, ele não é uma figura especialmente notável em seara nenhuma. Nem como jurista, nem como comunicador, nem como político, em absolutamente nada. Nem carisma, né? Exato, ele não tem carisma individual. O presidente fala nenhum. dele, mas quando um presidente fala dele, ele cresce, claro. Ele coloca no mesmo ringue. Muda, porque, assim, óbvio, né, o lance pessoal vai pegar sempre, assim, por isso que existe uma trava ali que chama superego, né, assim, você não fala. É óbvio que existe um trauma, existe um ranço, existe, né, a raiva da injustiça, enfim, mas quando ele traz o Moro pro baile, assim, um senador
tinha tudo para passar 8 anos de mandato ali ofuscado, sem entender onde ele está, ele coloca no mesmo ringue. Ele olha, tem gente que fala, ele olha para baixo, na verdade ele chama o Moro para cima, né? Uma coisa é o Lula sem mandato, que ele não conseguia assumir a Casa Civil, porque o Moro ele tinha tanto poder que ele conseguia barrar isso. Hoje a coisa mudou. Apesar dele ter sido eleito senador, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Como ele não sabe, ele é um case do que não fazer com a carreira, né? Ele sai da magistratura, vira ministro do Bolsonaro, briga com o Bolsonaro, depois ele se alinha de novo com o Bolsonaro. Ele é um case do que não fazer. O Senado para ele foi um prêmio de consolação. E nada indica que ele vai saber o que ele vai fazer ali. E o Lula referenda ele como interlocutor hoje. Ele não é mais o juiz da operação. O Lula não ganha trazendo essa conversa de voto, porque primeiro fica parecendo vingativo, mesquinho, enfim. E tinha uma promessa, que era um pacto dele na campanha de pacificação. É óbvio, né? Tem figuras que não existe diálogo, enfim, não dá para dialogar, enfim, tem os radicais e tudo mais. O Moro estava de escanteio, ele coloca o Moro numa linha de frente ali que era, enfim, nas vésperas. Você já tem tantas pequenas crises pipocando, que essa de alguma forma acaba deslegitimando o Lula. Até porque ele fala uma coisa sem prova. Tem evidências ali que... Com certeza ele precisa provar. A Polícia Federal investigou o cativeiro. Que todo mundo tem falado aí. Só um pequeno parênteses, Rô, a frase do Lula em seguida, dizendo eu vou guardar a minha garganta para conversar com o Xi Jinping, já dá, a meu ver, a entender que o Lula percebeu que cometeu um equívoco e exatamente isso que o Matheus... Essa frase é emblemática disso. Mostra exatamente. aqui, ó, vou virar o disco, porque esse papo com o Moro, só ele ganhou nessa parada. Tô dando palanque demais para alguém que nem tinha, né? Vai para a China, esquece isso. Exatamente. Da China para Minas Gerais, Guga, essa vai para você, ó, porque saiu na coluna do jornalista Tiago Erdi, do UOL. Sócios da maior locadora de veículos de Minas Gerais, o grupo Localiza, doaram 5 milhões de reais para a campanha de 2022 do governador Romeu Zema, do Partido Novo. O valor representa quase 1/3 do total gasto na campanha. Detalhe, a Localiza poderá se beneficiar de uma mudança tributária que perdoa dívidas e reduz o IPVA para carros revendidos por locadoras de veículos em Minas Gerais. Guga, para você. Agora, 1/3, 5 milhões significam 1/3, é isso? 1/3 do valor total gasto na campanha. É quase um terço. Ele gastou 17 milhões e pouco na campanha. Ele gastou 17, esse que é o papo. Na legalidade, né? Na legalidade. No Caixa 1. Porque é complicado um candidato ao governo de Minas ter um gasto de campanha, enfim, só de 17 milhões, mas é o que foi, pelo jeito, aprovado pelo TSE, então é isso que está valendo. E aí você vê que um dos maiores doadores, portanto, da campanha, o que doou 1/3 da campanha oficial, agora vai ser retribuído com milhões, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o que ele paga o que ele compra de carro, né, e o que ele vai ter de abatimento de imposto, o que vai representar isso em volume de dinheiro é muito maior do que o que ele doou para a campanha do Zema, né? Enfim, é mais uma história que mostra que sempre falta aquela questão da impessoalidade, né? Sempre há um conflito de interesse, sempre a gente vê essa mistura do público com o privado, aquele que doou, de repente, tendo algum tipo de isenção, algum tipo de ajuda do governo. Isso acontece bastante aqui no Brasil, infelizmente. E o Zema, apesar de ser do Partido Novo, de ter toda aquela cascata de que seria a nova política, é claro que o Zema representa a política mais tradicional que há. E aí a gente vê, mais uma vez, um exemplo disso. De novo, não tem nada. Esse é o Salim Matar, né, que é o principal, um dos donos da Localiza. Ele era do governo Bolsonaro, da Secretaria de Privatização. Não conseguiu lá o que ele queria, brigou e caiu fora, foi para Minas Gerais. Diz que trabalha de graça para o governo, ele tem um cargo de assessoria, um cargo ali meio clandestino, porque nem está no papel, ele não recebe, ao mesmo tempo diz que trabalha para ele. E agora aparece esse projetinho bacana que vai levar simplesmente a qualquer carro do mundo da Localiza, vai ser placa
Minas Gerais, placa BH, claro. Eu vou emplacar tudo lá porque eu não vou pagar IPVA, não vou pagar nada. Do governo, a decisão que vai acabar sendo a canetada final, do governo para quem eu presto esse serviço sem fins lucrativos. É essa gente que quer o Estado mínimo, né, prega, tá muito inchado o Estado para fazer esse tipo de coisa, para usar. Tem um partido novo. Que tem o Partido Novo, que é... Vamos reformular as práticas corruptas da política institucional neoliberalismo brasileira. no talo e por aí vai. É esse tipo de gente. Exatamente. Tinha que mudar o nome do partido, né? Porque de novo não tem nada. Nossa. E olha só, a próxima semana promete, porque está marcado para segunda-feira, o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran para o juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara de Justiça de Curitiba, aquela mesma do Sérgio Moro durante a Lava Jato. Duran acusou publicamente Moro por suposta negociação de vantagens em delações premiadas na época da Lava Jato. Moro vai se complicar ainda mais, vai voltar, né? Já ganhou um palanque, talvez ainda ganhe outro. Como disse o Chico Sá outro dia, estamos ressuscitando o juiz Sérgio Moro, né, Matheus? Mas essa aí, olha, não é uma ressurreição com aleluia, não. Essa parte aí, é complicadíssima. Ele volta para lá. Ele volta da maneira muito... Assim, se o Tacla Duran, que ele está ameaçando há mais de um ano contar tudo, sabe? Ele sai do Brasil por conta do Moro, porque não teve chance nenhuma de contar a história dele. Porque estava com mandato de prisão e tinha que se esconder. Inclusive se esconder da Interpol. Conseguiu. Tem o mandato de prisão revogado. Volta para o Brasil. Ele quer contar. Se ele contar o que ele tem prometido, meu Deus do céu. Mas tem um potencial absurdamente destrutivo para o Moro. Matheus, o que te parece? Parece que a gente tem a gente falou da volta dos mortos-vivos da Lava Jato, né, falando especificamente do Moro, mas a gente acorda essa semana e fica sabendo que prenderam o Youssef. Aí eu falei, peraí, que ano que eu tô? Né? Já tem uma sensação de déjà vu ali. Aí dali a pouco o Dallagnol tá falando e as pessoas estão repercutindo o Dallagnol. Inclusive o Dallagnol subiu na mesa para criticar a decisão da prisão do Youssef, que é uma prisão relâmpago também, né? Logo o TRF reformou a decisão, mas criticando, dizendo que, olha só, não teve provocação do Ministério Público, é um absurdo essa prisão. Ele saiu basicamente em defesa do Youssef, né? O Doleiro foi o pivô da Lava Jato. Então foi uma semana ali que ninguém teve saudade de ninguém, porque teve o Dallagnol saiu do limbo, né? O Moro saiu do limbo, e a gente voltou a falar do Youssef. Teve uma disputa ali sobre os titulares da 13ª Vara Federal de Curitiba, né? A juíza que substituiu o Moro volta ao noticiário porque é ela que determina a ação da Polícia Federal sobre o PCC, porque tinha ali base em Curitiba, enfim, Gabriela Hard, né? Isso. E tá no meio de uma disputa que o novo juiz, o titular da 13ª Vara, o Dallagnol quer que ele seja investigado pela Polícia Federal porque diz que ele é lulista, né? Uma das senhas que ele usava ali para acessar os processos era Lula 22, alguma coisa assim. Enfim, tem uma série de disputas ali para descredibilizar o Apio, né? Esse novo juiz. Então, olha, a próxima semana tem emoções ali garantidas, né? Inclusive, o Dallagnol dizia estranhar que o Tacla Duran ainda não tinha sido ouvido, que ele dava a entender que o juiz tinha deixado ele escapar enquanto prendia o Alberto Youssef. Eu vou até resgatar de novo esse tweet. Mas, assim, uma série de questões relacionadas a Curitiba, quer dizer, Curitiba voltou ao noticiário, né? Se vai ter uma bomba dali, eu não sei, mas que esses personagens com outros papéis, né, com os mesmos atores, mas com outros papéis, voltaram ao noticiário, né? Então, aquilo que aconteceu na Lava Jato, ela aparece aqui de vez em quando como uma marca ali como se fosse um trator que tivesse passado no país, de vez em quando essas marcas reaparecem. Perfeito. Gente, vou dar o resultado da enquete, tá? Porque 78% acham que Bolsonaro não vai voltar no dia 30. Isso me surpreende. Então, com você, Chico. Não sei, vamos abrir os trabalhos aí com Tacla Duran logo na segunda.
Bom, pode ser que se muda o contexto e o ambiente político mude radicalmente, ele refaça esse cálculo. A meu ver, as coisas continuando como estão, Bolsonaro volta no dia 30. É isso, mais de 600 pessoas votaram aqui na nossa enquete. É bacana fazer enquete, né? Que a gente sente termômetro da audiência também. Claro. É bom saber o que vocês acham, se está batendo o que a gente está falando aqui. Enfim, se a gente precisa explicar um pouquinho melhor, um pouquinho com mais detalhe. O cenário de sexta-feira ele voltaria, mas o cenário da partir de segunda nunca se sabe. Talvez não seja já tá tão favorável. Tem um pouco tem uma certa, fora a Lava Jato, que foi um festival de uns 10 anos contra Lula no Jornal Nacional e tudo. Normalmente tem uma coisa que é até meio lei da física. Tem uma semana favorável, outra semana tem uma compensação, tem sabe, no noticiário. Um jogo de... É uma mecânica que, lá com 40 anos de redação, eu vejo que funciona muito assim. Próxima semana, assim, a não ser que o Lula esteja disposto a chutar o balde, tende a ser uma semana que você vai ver na manchete Lula fecha negócio para energia solar no Nordeste de 30 bilhões com os chineses. É uma semana de negócio, é a semana do valor econômico. Sim. E do ICL economia. É a semana de economia e de cifras favorável a investimento no Brasil. Tende a ser um noticiário favorável ao Lula. Se você abre com Tácula Duran, se ele diz o que ele promete sobre delações premiadas, cara, Curitiba vai abaixo. Muda o humor, né? Muda o humor. Aguardemos, senhoras e senhores. Pois é isso aí. Dia 30 vem aí. Matheus, muito obrigada por participar aqui do ICL segunda edição. Sextou, boa noite para você, um ótimo fim de semana. Obrigado, boa noite, me chamem sempre. Boa, querido. Boa noite, obrigado. Querido. Obrigado, Matheus. Grande abraço. Um abraço. Até mais. Chico, e você falou em ICL Economia? Chegou a hora de ver o fechamento do mercado financeiro e outras notícias que abalaram o mundo da economia com Débora Maganha. Vamos dar uma olhada. Boa noite, Roberta. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. O Sextou de hoje vem recheado de grandes preocupações, especialmente vindas da Europa. As bolsas de lá, que já haviam começado o dia operando em queda, isso porque o índice de gerente de compras, uma espécie de termômetro da atividade econômica da Alemanha, tinha recuado, apontando para um ritmo mais lento do setor industrial do país. Mais tarde, foi a vez do Deutsche Bank ficar no radar dos investidores. Com meio do contágio da crise financeira, que começou lá nos Estados Unidos e em seguida atingiu o Credit Suisse e chegar no maior credor alemão, as ações do banco chegaram a cair mais de 15% hoje em Frankfurt. E não demorou para derrubar as ações dos grandes bancos lá de Nova York. O custo do CDS, que é uma espécie de seguro contra a inadimplência, ou seja, um instrumento de proteção contra calotes, bateu a máxima em 4 anos, chegando aos 200 pontos hoje. Com a piora das expectativas em relação ao banco, o chanceler alemão teve que vir a público para um pronunciamento e tentou minimizar as preocupações. Só nesse mês, o Deutsche Bank perdeu 8 bilhões em euros, e com a queda acumulada de 30% na Bolsa de Frankfurt. O Stock 600, índice que mede o desempenho das ações em 17 países do continente europeu, caiu 1,37 hoje, impactado pelo desempenho dos grandes bancos. O movimento observado lá na Europa também contaminou as bolsas em Nova York, que fecharam em alta, mas passaram boa parte do tempo em terreno negativo ontem. Os índices de Nova York conseguiram reverter a direção no final da tarde, apesar das falas dos dirigentes dos Estados Unidos e da Europa terem ali tentado garantir a solidez dos mercados. A alta moderada hoje aconteceu mesmo com a queda em grandes bancos estadunidenses, que recuaram, e entre os destaques negativos da sessão ficou o Morgan Stanley, com queda de 2,20%. Só nas últimas 3 semanas, o setor financeiro já apresentou perda de 14%. Por aqui, o Ibovespa conseguiu se descolar do movimento do exterior, apesar de uma sessão turbulenta em meio à desconfiança do setor financeiro lá fora e o embate em relação aos juros entre o Banco Central e o governo no radar do cenário doméstico. A divulgação da prévia da inflação de março dentro do esperado impactou pouco o desempenho do nosso índice e acabou ficando em segundo plano. Algumas ações chegaram a mostrar sinais de recuperação das perdas acumuladas, mas o desempenho de hoje não foi suficiente para neutralizar as perdas. E no balanço da semana, nosso Ibovespa cedeu 3,09%.
Esses foram os principais destaques do mercado. E um excelente final de semana a todos. E segunda-feira estou de volta. É isso aí, todos os dias a gente conta com a análise da Débora aqui no ICL, segunda edição. Fechamento de mercado, importante para a gente entender também o que se passa, né, nessa entidade. É interessante para fazer com o dinheiro que eu não tenho, né? Vamos ver o que se faz com o dinheiro que eu não tenho. Pô, o Chico escondendo ouro, meu Deus do céu. Eu falei do relógio, eu fiquei com inveja do relógio. Guga, qual é o seu destaque? O que chamou a atenção no dia de hoje para você? Você tá mudo, Guga. Que deu uma via... Agora sim. Voltou? Voltou. Sim. Aí, ó, esse meme, deu uma viralizada. Claro, a zoeira never ends. E é uma zoeira séria essa, né? O pessoal relembrando aqui, ó. Para não esquecermos quem é Moro. Num condomínio, no caso Vivendas da Barras, com milicianos, estelionatários, traficantes de armas e assassinos, Moro manda investigar o porteiro. Não esqueçam que quando os assassinos de Marielle entraram no condomínio Vivendas da Barra e visitaram a casa de Jair Bolsonaro, tudo anotado ali pelo porteiro, que disse que uma voz da casa teria autorizado a entrada deles, esse porteiro depois foi processado por Sérgio Moro e acabou voltando atrás quando teve o Estado contra ele, supostamente dizendo que errou. Eu errei, eu anotei errado, eu coloquei o número da casa do Bolsonaro, mas era outro número. Foi essa que virou a versão depois do porteiro ser atropelado por um processo que foi conduzido, que foi pedido na época pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse é Sérgio Moro, que também usou a Lei de Segurança Nacional na época para calar os jornalistas. É o ministro, é o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro foi o que mais usou a extinta Lei de Segurança Nacional, extinguiram até por conta do mau uso feito pelo Moro e pelo Bolsonaro, foi o que mais usou para calar a imprensa, mas foi isso o que aconteceu. O Moro processou não os assassinos, não os traficantes, não o miliciano, ele foi para cima do porteiro. Muito bem lembrado esse porteiro, esse é um grande personagem da passagem do Sérgio Moro pelo Ministério da Justiça. Esse cara, coitado, teve que se esconder depois desse episódio. Ele se esconde, sai de lá, sabe? Ele fica exposto ali, sabe? A toda a sanha dos milicianos do Rio de Janeiro. Exatamente. E acorda sempre arrebentando pro lado mais fraco. O cara colocou a vida desse porteiro em risco, assim, de uma forma, sabe? É esse sujeito. Bem lembrado, Guga. E aí, Calejão, qual é o seu destaque? O meu destaque vai para a repercussão que teve o palavrão do Lula, considerando que boa parte da imprensa já tenta equiparar Lula e Bolsonaro. Então veja, Bolsonaro foi um cara que catalisou a morte de 700 mil pessoas através de uma pandemia. Ele lidou de uma forma absurdamente irresponsável com o patógeno mais letal do século que a gente teve. Ele diz isso, que ele efetivamente quis acelerar o processo de contaminação da população brasileira. Ele, de muitas maneiras, tratou a imprensa com uma agressividade e com um desdém sem precedente, isolou o Brasil junto à sociedade internacional, quebrou o país e cometeu, assim, uma série de crimes que estão sendo investigados até a presente data. No primeiro palavrão que o Lula utilizou, ele já está sendo comparado ao Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro utilizava palavrão do momento que ele acordava até a última palavra antes dele ir para a cama. Agora, o primeiro palavrão que o Lula utilizou em público, ele já está sendo comparado ao próprio Jair Bolsonaro. A meu ver, isso demonstra que existe toda uma ânsia, Rô, por isso que eu escolhi esse destaque, de setores da mídia para, de alguma forma, colocar Lula e Bolsonaro no mesmo pé e, de alguma forma, começar todo um processo para as próximas eleições, já em 2024, as municipais, no sentido de catalisar o desenvolvimento de uma terceira via. Vamos ver um vídeo da quantidade de palavrões do excelentíssimo ex-presidente Jair Bolsonaro? Roda aí. Mas é putaria o tempo todo. Eu não vou esperar fuder minha família. Porra, putaria, puta que eu pariu. Puta, escrota, filho da...
Não era esse. Não era esse. A gente vai cair. A gente vai cair. Chico, salva a gente pra gente não sair do YouTube. Cadê Do o ar. pior? Meu negócio é rock and roll. Eu vou pro meu destaque é rock and roll. Lula-Palusa. Muito bom, Lula-Palusa. Sensacional. Para encerrar um pouquinho mais leve do que isso, né? É uma semana muito pesada. Vamos de... O meu destaque é o encontro do Lula com o Coldplay, com a banda que teve no Chris Brasil. Martin. Ganhou ali, ganhou um violão, tocou uns acordes aí, não sei se a música é boa que o Lula tocou, mas pelo menos é um noticiário suave vindo aí da terra do Guga, lá do Planalto Central do país. Maravilha. E parece que o Esse é o Chris Bolsonaro... Martin, que é líder do Coldplay. E parece Já que que o Lula estamos em semana de rock and roll em São Paulo, vamos de Lula-Palusa. E parece que o Lula convidou o Coldplay para a COP, né? Aqui Para no tocar Brasil. na COP, Então, que vai ser no Pará. no É isso? Pará, Pará, que bacana. no norte É isso aí. do Brasil. Gente, semana cheia de informação, Meu cheia Deus do de céu. notícia, cheia de análises e comentários. Vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos. Deve ter sido difícil escolher os melhores momentos essa semana, mas vamos dar uma muita olhada. Mas o personagem é da corrupção no Brasil, não apenas da Lava Jato. Ele vem de um caso que é maior do que o Lava Jato em termos de dinheiro, que é o Banestado. Vamos falar um pouquinho da CPI, que não vai acontecer, porque a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, no Senado, não deu em nada. Teremos aí uma situação, no mínimo, surreal, né, em que o presidente se apropriou de algo que não era dele, que ele tinha a obrigação legal de encaminhar para o patrimônio público e que, na verdade, estava tentando surrupiar. Ele vomita um discurso recheado de preconceito, né, contra uma população menos favorecida daquela localidade. A gente precisa, na verdade, ganhar fôlego para que o bolsonarista saia do Banco Central. E esse apoio ao Lava Jato foi talvez um dos maiores desserviços da história da imprensa brasileira. Agora o bolsonarismo volta à oposição. E isso permite uma reorganização de forças entre o lavajatismo e o bolsonarismo, que comungam, aliás, de valores muito próximos. O Moro finalmente voltou a ser abraçado por toda a direita nesse episódio de hoje. O que me preocupou foi, na verdade, o texto da minuta que foi divulgada, que, na verdade, insiste na tese de elevar a taxa de juros se houver necessidade. Quando o Lula age dessa forma, e ele fala o nome do Sérgio Moro, ele dá ressonância para uma figura menor, que tem que estar no ostracismo. Existe uma guerra de versões, a famosa guerra de narrativas. E o governo, escrevam o que eu estou falando, o governo está perdendo a guerra de narrativa. Enquanto isso, aqui no nosso chat é o seguinte, hashtag Fora Campos Neto. É isso, né? Não, o Brasil está começando a entender, mas eu acho que já que falamos que o governo está perdendo a guerra narrativa, isso tem que ser uma campanha didática, pedagógica em televisão, mostrando o que um juro de quase 14 faz na tua vida. Eu acho. O governo tem que mostrar o que é isso, porque, falar do Campos Neto, a filha do neto do Roberto Campos, da ditadura, isso tudo é nada. Isso tudo tem que ser o que diabos são esses juros na hora que eu vou comprar uma geladeira nas Casas Bahia. Ponto. É isso. É isso aí. Eu acho que é a única maneira, até porque tem que ser parte da realidade do povo, não pode ser nada distante. Campanha do governo, comunicar bem, né, dessa forma. Exatamente. Gente, você já garantiu sua vaga para a aula aberta do ICL no dia 30 de março, uma quinta-feira. Teremos uma aula com André Janones, o deputado federal fenômeno das redes sociais, e também a participação do Eduardo Moreira. O tema será Guerrilha Digital, como as redes sociais estão moldando comportamentos e escolhas políticas. Será um evento ao vivo, no dia 30, às 8 da noite, logo depois do ICL segunda edição. As vagas são limitadas, então reserve a sua agora no icl.com.br/aula.
Segunda-feira, às 8 da manhã, tem ICL primeira edição e você sabe, às 7 da noite tem a gente no ICL segunda edição. Um ótimo final de semana para todo mundo. Ótimo final de semana, Guga. Obrigado, Rô. Muito skate para você, Calejão. Isso aí. E você, Chico? Eu tenho certeza que já deve ter o final de semana no calendário Programado. cheio, programado de Rock coisa and pra roll, fazer. vamos lá, cara. É isso aí. Tiozinho na pista. Boa, garoto. Opa! Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, Boa noite, gente. bom final de Até semana. mais. E até Guga. segunda. Bye, bye. Valeu.